O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Ghosayatra Partha. Capítulo 238. Duryodhana se aproxima do lago onde Yudhishthira está. Encontra os Gandharvas. Vaisampayana disse: o rei Duryodhana então, se movendo de floresta em floresta, finalmente se aproximou das estações de gado, e montou o acampamento de suas tropas. E seus servidores, escolhendo um local conhecido e encantador, rico em água e árvores e que possuía todas as conveniências, construíram uma residência para ele. E perto bastante da residência real eles também erigiram residências separadas, para Kama e Sakuni, os irmãos do rei. E o rei contemplou os seus bovinos a centenas e aos milhares, e examinando seus membros e marcas supervisionou a sua contagem. E ele fez os bezerros serem marcados e cuidou dos que precisavam ser domesticados. E ele também contou aquelas vacas cujos bezerros ainda não tinham sido desmamados. E terminando a tarefa de contagem por marcar e contar cada bezerro que tinha 3 anos de idade, o príncipe Kuru, cercado pelos vaqueiros, começou a se divertir e a passear alegremente. E os cidadãos também e os soldados aos milhares começaram a se divertir, como melhor lhes agradava, naquelas matas, como os celestiais. E os boiadeiros, bem habilidosos em canto e dança e música instrumental, e virgens enfeitadas com ornamentos, começaram a servir aos prazeres do filho de Dhritarashtra. E o rei, cercado pelas senhoras da família real, começou alegremente a distribuir riqueza e comida e bebidas de vários tipos entre aqueles que procuravam agradá-lo, de acordo com seus desejos. E o rei, escoltado por todos os seus seguidores, começou também a matar hienas e búfalos e veados e gaiaus e ursos e javalis por toda parte. E o rei, perfurando com suas flechas aqueles animais aos milhares na floresta profunda, fez os veados serem apanhados nas partes mais agradáveis das matas. Bebendo leite e desfrutando, ó Bharata, de vários outros artigos deliciosos, e contemplando, conforme ele prosseguia, muitas florestas encantadoras e bosques enxameando com abelhas inebriadas com mel floral e ressoando com as notas do pavão, o rei finalmente chegou ao lago sagrado de Dvaitavana. E o local que o rei alcançou enxameava com abelhas inebriadas com mel das flores, e ecoava com as notas harmoniosas do gaio garrulos glandarios de garganta azul, e era sombreado por saptachadas e punargas e váculas. E o rei, agraciado com grande prosperidade, procedeu para lá como o próprio chefe dos celestiais, manejador do raio. E, ó tu melhor da tribo Kuru, o rei Yudhishthira o justo, dotado de inteligência superior, estava então, ó monarca, residindo na vizinhança daquele lago tranquilamente e celebrando com sua esposa, a filha de Drupada, o sacrifício diurno chamado Rajarshi, segundo a ordem sancionada para os celestiais, as pessoas que vivem na selva. E, ó monarca, tendo alcançado aquele local, Duryodhana mandou seus homens aos milhares, dizendo que casas de diversão sejam construídas logo. Assim mandados, aqueles cumpridores das ordens do rei, respondendo ao chefe Kuru com as palavras: que assim seja. Então foram em direção às margens do lago, para construir casas de diversão. E quando os soldados escolhidos do filho de Dhritarashtra, tendo alcançado a região do lago, estavam prestes a entrar nas passagens da mata, vários Gandharvas apareceram e os proibiram de entrar. Pois, ó monarca, o rei dos Gandharvas, acompanhado por seus seguidores, tinha ido para lá antes da residência de Kuvera. E o rei dos Gandharvas também estava acompanhado pelas várias tribos de Apsaras, como também pelos filhos dos celestiais. E planejando se divertir, ele tinha ido àquele local em busca de folia, e ocupando-o, o tinha bloqueado para todos os que chegavam. E os servidores do rei Kuru, encontrando o lago bloqueado pelo rei dos Gandharvas, voltaram, ó monarca, para onde o rei Duryodhana estava.
E Duryodhana, tendo ouvido essas palavras, despachou vários de seus guerreiros difíceis de serem subjugados em batalha, mandando-os expulsar os Gandharvas. E aqueles guerreiros que formavam a vanguarda do exército Kuru, ouvindo as palavras do rei, voltaram ao lago de Dvaitavana e se dirigiram aos Gandharvas, dizendo: o rei poderoso Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, está vindo para cá para se divertir. Fiquem fora do caminho, portanto. Assim abordados por eles, ó rei, os Gandharvas riram e responderam àqueles homens nestas palavras duras: seu rei pecaminoso Duryodhana, deve ser desprovido de inteligência. Do contrário, como ele poderia ter assim ordenado a nós que somos habitantes do céu, como se, de fato, nós fôssemos seus empregados? Sem prudência, vocês também estão sem dúvida às portas da morte, pois idiotas insensatos como são, vocês ousaram nos trazer sua mensagem. Voltem logo para onde aquele rei dos Kurus está, senão vão hoje mesmo para a residência de Yama. Assim tratada pelos Gandharvas, a guarda avançada do exército do rei voltou para o lugar onde o filho nobre de Dhritarashtra estava. Capítulo 239. Combate com os Gandharvas. Vaisampayana disse: os soldados então, ó rei, voltaram todos até Duryodhana e repetiram para ele cada palavra que os Gandharvas tinham dito. E, ó Bharata, descobrindo que seus soldados tinham sido obstados pelos Gandharvas, o filho de Dhritarashtra, dotado de energia, ficou cheio de raiva. E o rei se dirigiu aos seus soldados, dizendo: punam esses patifes que desejam se opor à minha vontade, mesmo que eles tenham vindo para cá por diversão, acompanhados por todos os celestiais com aquele de 100 sacrifícios. E ouvindo essas palavras de Duryodhana, os filhos e oficiais de Dhritarashtra, todos dotados de grande força, como também guerreiros aos milhares, começaram a se armar para a batalha. E enchendo os 10 lados com altos rugidos leoninos e avançando naqueles Gandharvas que vinha guardando as passagens, eles entraram na floresta. E quando os soldados Kuru entraram na floresta, outros Gandharvas se aproximaram e os proibiram de prosseguir. E embora gentilmente proibidos de avançar pelos Gandharvas, os soldados Kuru, sem a mínima consideração por eles, começaram a entrar naquela floresta imensa. E quando aqueles percorredores do céu descobriram que os guerreiros de Dhritarashtra junto com seu rei não poderiam ser parados por meio de palavras, eles todos foram até seu rei Chitrasena e relataram tudo para ele. E quando Chitrasena, o rei dos Gandharvas, veio a saber de tudo isso, ele se encheu de raiva, aludindo ao Kuru, e mandou seus seguidores dizendo: punam esses canalhas de comportamento pecaminoso. E, ó Bharata, quando os Gandharvas foram assim mandados por Chitrasena, eles se apressaram com armas nas mãos em direção às tropas de Dhritarashtra. E vendo os Gandharvas avançando impetuosamente em direção a eles com armas erguidas, os guerreiros Kuru fugiram precipitadamente em todas as direções à própria vista de Duryodhana. E vendo os soldados Kuru todos fugindo do campo com suas costas para o inimigo, só o heróico Radeya não fugiu. E vendo a hoste poderosa dos Gandharvas avançando em direção a ele, Radeya os deteve por meio de uma chuva perfeita de flechas. E o filho de Suta, devido à sua extrema leveza de mão, atingiu centenas de Gandharvas com kshurapras e flechas e balas e várias armas feitas de ossos e aço. E aquele guerreiro poderoso, em pouco tempo fazendo as cabeças de numerosos Gandharvas rolarem, fez as tropas de Chitrasena gritarem em agonia. E embora eles fossem massacrados em grandes números por Karna dotado de grande inteligência, ainda assim os Gandharvas voltavam ao ataque a centenas e aos milhares. E pelos enxames de guerreiros de Chitrasena avançarem impetuosamente para o campo, a terra ficou logo coberta pela hoste Gandharva. Então o rei Duryodhana, e Sakuni, o filho de Suvala, e Dussasana, e Vikarna, e outros filhos de Dhritarashtra sentados em carros cujos ruídos das rodas pareciam os rugidos de Garuda, voltaram ao ataque, seguindo a liderança de Karna, e começaram a massacrar aquela hoste.
E desejosos de auxiliar Karna, aqueles príncipes cercaram o exército Gandharva com um grande número de carros e um grupo forte de cavalos. Então toda a hoste Gandharva começou a lutar com os Kauravas. E o combate que ocorreu entre as hostes opostas foi violento ao extremo e podia fazer os cabelos de alguém se arrepiarem. Os Gandharvas, finalmente, afligidos pelas flechas do exército Kuru, pareciam estar esgotados. E os Kauravas, vendo os Gandharvas assim afligidos, emitiram um som alto. E vendo a hoste Gandharva cedendo a um medo, o furioso Chitrasena levantou-se de seu assento, decidido a exterminar o exército Kuru. E, conhecedor de vários modos de guerra, ele se movimentou na batalha, ajudado por suas armas de ilusão. E os guerreiros Kaurava foram então todos privados de sua razão pela ilusão de Chitrasena. E então, ó Bharata, parecia que cada guerreiro do exército Kuru estava caído e cercado por 10 Gandharvas. E atacada com grande vigor a hoste Kuru foi imensamente afligida e tomada pelo pânico. Ó rei, todos aqueles que gostavam de viver fugiram do campo. Mas enquanto a hoste inteira de Dhritarashtra se rompia e fugia, Karna, aquele filho do sol, permaneceu lá, ó rei, imóvel como uma colina. De fato, Duryodhana e Karna e Sakuni, o filho de Suvala, todos lutaram com os Gandharvas, embora todos eles estivessem muito feridos e lacerados no confronto. Todos os Gandharvas então, desejosos de matar Karna, avançaram juntos a centenas e aos milhares em direção a Karna. E aqueles guerreiros poderosos, desejosos de matar o filho de Suta, o cercaram por todos os lados com espadas e machados de combate e lanças. E alguns derrubaram o jugo de seu carro, e alguns seu mastro de bandeira, e alguns o eixo de seu carro, e alguns seus cavalos, e alguns seu quadrigário. E alguns derrubaram seu guarda-sol e alguns a proteção de madeira ao redor de seu carro e alguns as juntas de seu carro. Foi dessa maneira que muitos milhares de Gandharvas, atacando juntos o carro dele, o quebraram em fragmentos miúdos. E enquanto seu carro estava sendo assim atacado, Karna pulou dele com espada e escudo na mão, e subindo no carro de Vikarna incitou os corcéis para se salvar. Capítulo 240. Os Pandavas são pedidos para ajudar depois que Duryodhana é feito prisioneiro. Vaisampayana disse: depois que aquele grande guerreiro Karna tinha sido derrotado pelos Gandharvas, todo o exército Kuru, ó monarca, fugiu do campo na própria vista do filho de Dhritarashtra. E vendo todas as suas tropas fugindo do campo de batalha com as costas para o inimigo, o rei Duryodhana se recusou a fugir. Vendo a hoste poderosa dos Gandharvas avançando em direção a ele, aquele repressor de inimigos despejou sobre eles uma chuva grossa de flechas. Os Gandharvas, no entanto, sem darem atenção àquela chuva de flechas, e desejosos também de matá-lo, cercaram seu carro. E por meio de suas flechas eles cortaram em fragmentos o jugo, o eixo, as proteções, o mastro de bandeira, os postes triplos de bambu, e a torre principal do carro dele. E eles também mataram seu quadrigário e cavalos, cortando-os em pedaços. E quando Duryodhana, privado de seu carro, caiu ao chão, o fortemente armado Chitrasena avançou em direção a ele e o agarrou de tal maneira que parecia que a sua própria vida tinha sido tirada. E depois que o rei Kuru tinha sido apanhado, os Gandharvas, cercando Dussasana, que estava sentado em seu carro, também o capturaram. E alguns Gandharvas agarraram Vimisati e Chitrasena, e alguns Vinda e Anuvinda, enquanto outros prenderam todas as senhoras da família real. E os guerreiros de Duryodhana, que foram derrotados pelos Gandharvas, se juntando àqueles que tinham fugido primeiro, se aproximaram dos Pandavas que estavam vivendo na vizinhança. E depois que Duryodhana tinha sido capturado, os veículos, as lojas, os pavilhões, as carruagens, e os animais de carga, tudo foi transferido aos Pandavas por proteção.
E aqueles soldados disseram: o filho de braços fortes de Dhritarashtra, possuidor de grande força e bela aparência, foi feito prisioneiro pelos Gandharvas. Ó filhos de Prita, sigam-nos. Dussasana, Durvishasa, Durmuka e Durjaya, todos estão sendo levados como cativos em correntes pelos Gandharvas, como também as senhoras da família real. Gritando dessa maneira, os seguidores de Duryodhana, afligidos pela angústia e melancolia, se aproximaram de Yudhishthira, desejosos de efetuar a libertação do rei. Bhima então respondeu àqueles velhos servidores de Duryodhana, que, afligidos pela dor e melancolia, estavam assim solicitando a ajuda de Yudhishthira, dizendo: o que nós devíamos ter feito com grandes esforços, nos colocando em linha de batalha, auxiliados por cavalos e elefantes foi, de fato, feito pelos Gandharvas. Eles que vieram para cá para outros propósitos foram surpreendidos por consequências que não tinham previsto. De fato, esse é o resultado dos maus conselhos de um rei que gosta de jogo fraudulento. É sabido por nós que o inimigo de uma pessoa que é impotente é derrotado por outros. Os Gandharvas, de uma maneira extraordinária, ilustraram perante os nossos olhos a verdade desse ditado. Parece que afortunadamente ainda há alguma pessoa no mundo que deseja fazer o bem para nós, que, de fato, tomou sobre os seus próprios ombros a nossa carga agradável, embora nós estejamos sentados ociosamente. O patife veio para cá para lançar seus olhos em nós, ele mesmo em prosperidade, enquanto nós estamos mergulhados em adversidade e emaciados por austeridades ascéticas e expostos ao vento, frio e calor. Aqueles que imitam o comportamento desse Kaurava pecaminoso e ordinário estão agora vendo a sua ignomínia. Aquele que instruiu Duryodhana a fazer isso sem dúvida agiu pecaminosamente. Que os filhos de Kunti não são maus e pecaminosos, eu digo perante vocês todos. E enquanto Bhima, o filho de Kunti, estava falando assim em uma voz de sarcasmo, o rei Yudhishthira lhe disse: este não é um momento para palavras cruéis. Capítulo 241. Yudhishthira promete ajuda. Yudhishthira disse: ó filho, por que tu usas essa linguagem em relação aos Kurus assustados, que estão agora em adversidade e que vieram a nós desejosos de proteção? Ó Vrikudara, desuniões e disputas ocorrem entre aqueles que são relacionados em sangue. Hostilidades como essas acontecem. Mas nunca é permitido que se interfira com a honra da família. Se algum estranho procura insultar a honra de uma família, aqueles que são bons nunca toleram tal insulto vindo do desconhecido. O rei dos Gandharvas de alma perversa sabe que nós estamos vivendo aqui desde algum tempo. Ainda assim nos desrespeitando, ele fez esse ato que é tão desagradável para nós. Ó exaltado, por causa dessa captura forçada de Duryodhana e desse insulto às senhoras da nossa casa por um estranho, a honra da nossa família está sendo destruída. Portanto, ó tigres entre homens, levantem-se e armem-se sem demora para resgatar aqueles que procuraram a nossa proteção e para proteger a honra da nossa família. Ó tigres entre homens, que Arjuna e os gêmeos e tu mesmo também que és corajoso e invicto libertem Duryodhana, que está agora mesmo sendo levado prisioneiro. Ó principais dos guerreiros, estes carros resplandecentes, providos de hastes douradas e todos os tipos de armas pertencentes aos filhos de Dhritarashtra, estão prontos aqui. Com Indrasena e outros quadrigários habilidosos com armas para guiá-los, sejam conduzidos nestes carros sempre equipados de estrépito profundo. E sobre eles se esforcem com diligência para lutar com os Gandharvas para libertar Duryodhana. Até um kshatriya comum entre aqueles que estão aqui, protegeria ao máximo de seu poder alguém que tivesse vindo para cá por proteção. O que então, ó Vrikudara, eu direi de ti? Rogado por ajuda em palavras como ocorre para me auxiliar. Quem entre aqueles que permanecem ao meu redor é de grande alma o suficiente para ajudar até seu inimigo, vendo procurando proteção com mãos unidas?
A concessão de um benefício, soberania, e o nascimento de um filho são fontes de grande alegria. Mas, ó filhos de Pandu, a libertação de um inimigo do infortúnio é igual a todos os três juntos. O que pode ser uma fonte de maior alegria para vocês do que Duryodhana mergulhado em desgraça procurando a sua própria vida como dependente do poder dos seus braços? Ó Vrikudara, se o voto no qual eu estou engajado tivesse terminado, há pouca dúvida de que eu mesmo teria corrido para ajudá-lo. Esforça-te por todos os meios, ó Bharata, para libertar Duryodhana por meio das artes de conciliação. Se, no entanto, o rei dos Gandharvas não puder ser manobrado pelas artes de conciliação, então tu deves tentar resgatar Suryodhana por lutar levemente com o inimigo. Mas se o chefe dos Gandharvas não perdoar os Kurus mesmo então, eles devem ser resgatados por oprimir o inimigo por todos os meios. Ó Vrikudara, isso é tudo que eu posso te dizer agora, pois o meu voto foi iniciado e não terminou ainda. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras de Ajatasattu, Dhananjaya se comprometeu, por respeito por essas ordens de seu superior, a libertar os Kauravas. E Arjuna disse, se os Gandharvas não libertarem os Dhritarashtra's pacificamente a terra beberá hoje o sangue do rei dos Gandharvas. E ouvindo essa promessa do sincero Arjuna os Kauravas então, ó rei, recuperaram a pedida tendência geral de suas mentes.